Hoje nós vamos fazer o estudo de 2 Coríntios, capítulo 11. Como nós falamos no capítulo anterior, Paulo tinha enviado a terceira carta, essa que foi extraviada, não entrou no cânon bíblico, e ele vai enviar essa quarta carta, que é 2 Coríntios. E Paulo, ele está com um problema que aqueles judaizantes, aqueles falsos apóstolos, voltaram para a igreja de Corinto. Então, o assunto que está resolvido volta à tona. E eles tinham dito que Paulo, quando Paulo estava presente, era manso, mas era muito ousado quando enviava as cartas. E Paulo aqui, ele defende a sua autoridade apostólica no capítulo anterior, e ele continua a sua defesa no capítulo 11, da sua autoridade apostólica e a esfera de ação do seu ministério, que era a região dos gentios. E ele começa esse capítulo dizendo: quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois. Porque eles estavam dizendo que Paulo quer dizer que a glória do homem é conhecer a Deus, mas Paulo, em algum momento, ele se gloria dele mesmo, porque ele é constrangido a fazer isso, né? Por conta daqueles falsos, né, profetas que estão dentro da igreja de Corinto. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Paulo aqui ele está referindo-se a uma passagem que tem em Deuteronômio, que quando uma moça ia casar-se, o pai procurava que ela ficasse virgem até o dia do casamento. E se depois das núpcias ela não fosse virgem, essa moça seria apedrejada em frente à casa do pai. Mas, por sua vez, se o pai comprovasse que ela era virgem, ele tinha que pagar uma indenização alta e ser castigado e continuar com ela pelo resto da vida. Então, Paulo aqui levanta essa questão, o cuidado que ele está tendo aqui, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Então, Paulo aqui tem essa preocupação com a igreja, que ela seja uma igreja, a noiva de Cristo esteja pura, esteja virgem, não, ou seja, ela está sendo um falso profeta ensinando coisas erradas, está ficando uma igreja impura. E Paulo cita aqui Deuteronômio, né, para dizer que ele quer que essa igreja seja pura, seja virgem, ou seja, há um só esposo, que é Cristo. Preparando para a segunda vinda, a igreja pura. Mas receio que assim, como a serpente enganou a Eva, ele vai citar agora lá em Gênesis 3, 4 a 13. Enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Paulo está dizendo que ele ensinou um evangelho simples, verdadeiro. Paulo está dizendo que eu ensinei para vocês a justificação se dá pela fé em Jesus. Mas esses falsos profetas que estão aí estão desvirtuando. E assim como a serpente enganou Eva, porque quando Deus diz para nossos primeiros casais, vocês podem comer de qualquer fruta do jardim, menos da árvore do conhecimento. Satanás disse que não pode comer de nenhuma. Mas ele disse, não, Deus disse que eu podia comer de todas, menos daquela. Aí ele muda a história. Ele põe uma dúvida e põe um desejo. Aí ele diz, não, se você comer, não morrerás. Então você vai ver que ele enganou o
nossos primeiros pais, com a sua astúcia. E ele está dizendo aqui a mesma coisa, assim também seja corrompida a vossa mente. Ou seja, o evangelho que esses homens estão pregando é um evangelho contrário à nova aliança que foi trazida por Cristo. Não tem nada a ver mais a salvação ser por obras da lei, por circuncisão, a circuncisão é a do coração. Ser descendente de Abraão fisicamente não tem mais sentido. Descendente de Abraão agora é aqueles que têm a fé de Abraão no coração. Esses que são descendentes de Abraão. É isso que Paulo prega agora. Que estão sendo enganados. A mente está sendo corrompida. E Paulo diz que ele pregou a simplicidade do evangelho. Se, na verdade, vindo alguém pregar outro Jesus que nós não temos pregado, ou aceitais espírito diferente que não tendes recebido, o evangelho diferente que nos tendo abraçado, a essa de boa mente o tolerais. Ou seja, eles estão tolerando dentro da igreja pessoas que estão faltando com a verdade do evangelho. E além do mais, Paulo, quando ele esteve na igreja de Corinto, fundou a igreja de Corinto, plantou a igreja, Paulo, ele tinha já o sentimento que ele deveria se sustentar-se com o seu próprio trabalho. Paulo fazia tendas, ele teve a ajuda de Priscila e Áquila, que vieram lá de Roma, quando o imperador Cláudio expulsou todos os judeus. E eles ficaram fazendo tendas. Então, Paulo, ele sobreviveu ali dos seus próprios recursos, já que ele sentia esse receio, esse medo de cobrar isso dele. Ao fato que Paulo implantou a igreja em outras localidades, e eles sustentavam Paulo na questão da alimentação, a questão da hospedagem. Mas aqui em Corinto ele fez questão de dizer que ele era sustentado pelos seus próprios recursos. E chegaram alguns da Macedônia, ali para ajudar Paulo, ali de Filipos e de Tessalônica, para ajudar no seu sustento quando teve dificuldades. Mas Paulo, em nenhum momento, ele foi caro para Corinto, a igreja de Corinto. Então, ele vai dizer que esses homens estavam usando os recursos da igreja, estavam cobrando para pregar esse evangelho falso. Então, Paulo está falando isso aqui. Vocês toleram essas pessoas dentro da igreja porque suponham em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Esses tais apóstolos são os falsos profetas, falsos apóstolos. São judaizantes, ou seja, eu não sou inferior a eles em nada. Em nada. E embora seja falto no falar, aqui Paulo dá uma resposta, porque eles tinham dito que a presença pessoal dele é fraca. Ou seja, o físico de Paulo, por ser baixo, possivelmente careca, mas Paulo tinha um conhecimento muito amplo da palavra de Deus, diferentemente daqueles falsos apóstolos que estavam ali naquela igreja, se locupletando apenas financeiramente, levando dinheiro da igreja e pregando um evangelho que não condizia com a realidade de Cristo. E embora seja falto no falar, não só no conhecimento, ou seja, Paulo está dizendo, eu conheço a verdade, eu conheço a palavra de Deus. E aquilo que eu não tinha entendimento, que existia na Tanakh sobre o Messias, agora eu sei que o Messias é Jesus, o Salvador da humanidade, aquele que veio trazer a graça salvadora, aquele que veio trazer a redenção, aquele que consumou na cruz o plano traçado antes da fundação do mundo, para morrer no nosso lugar, porque se Jesus não tivesse vindo e morrido no nosso lugar, todos nós estávamos fadados à morte eterna. É isso que ele está dizendo aqui. Mas em tudo e por todos os modos, vos temos feito conhecer isso. Mas Paulo vai falar da questão do desprendimento dele. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente? Para que fossem vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o evangelho de Deus. E aqui tem um problema. Paulo está dizendo, ó, se eu não recebi nada de vocês, vocês acham que eu sou arrogante.
Se eu recebi, eu queria explorar a igreja. Então, eu cometi, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, ou seja, de não querer o recurso de vocês, viver com meus próprios recursos, fazendo as minhas tendas para sobreviver, para que fossem vós exaltados, ou seja, para que eu pudesse pregar a palavra de Deus, para que vocês pudessem crer nesse evangelho, para que o Espírito Santo viesse fazer a obra regeneradora, o novo nascimento na vida de vocês. Esse é o meu intuito, era meu desejo, é a minha motivação. Despojei outras igrejas recebendo salário para vos poder servir. Ou seja, Paulo está dizendo que recebeu dinheiro de outras igrejas, mas não de Corinto. E aquele se refere aos irmãos da Macedônia, aqueles que lá de Filipos e Tessalônica, que vinham ajudar Paulo. Paulo estava numa situação muitas vezes difícil, eles vinham ajudar Paulo. Mas não recebeu de Corinto por conta exatamente que Paulo já esperava isso deles. E estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém. Ninguém contribuiu comigo, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. Ou seja, outras igrejas ajudaram Paulo, menos Corinto. E em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. Então, Paulo está dizendo, em nenhum momento eu fui pesado para vocês. Mas foi objeto de sarcasmo, porque achavam que Paulo era orgulhoso. E se Paulo está dizendo, não, eu, de forma humilde, eu vivi dos meus próprios recursos, que eu auferi. A verdade de Cristo está em mim. Por isso não me será tirada esta glória na região da Acaia. Ou seja, Paulo está dizendo que a glória do Senhor está em mim, não será retirado. E a região da Acaia aqui era uma região, uma província romana, onde a capital era Corinto, e ali ficava Atenas e Corinto, nessa região da Acaia. Então, Paulo está falando desses falsos profetas que estão dentro da igreja, se locupletando dos recursos da igreja e pregando um evangelho totalmente desvirtuado do evangelho de Cristo, que não leva à salvação. Isso aqui nós estamos repetindo hoje, irmãos. A quantidade de igrejas no mundo afora que estão pregando um evangelho que não é verdadeiro, não é o evangelho de Cristo, totalmente em dissonância com a palavra de Deus. E estão falando muito mais em dinheiro do que na salvação. Isso é a tônica de hoje, na maioria das igrejas hoje no mundo inteiro. Hoje se fala muito pouco em salvação nas igrejas. Hoje estão vendendo a palavra de Deus como mercadoria, vendendo Cristo como mercadoria. É a realidade que estava acontecendo aqui em Corinto, está acontecendo no mundo de hoje. Não é à toa que quando Jesus pediu ao anjo que falasse a João, em Apocalipse, enviasse para 7 igrejas da Ásia Menor, cada igreja daquela hoje são situações que temos hoje no mundo. Você vê a igreja de Sardes, com uma igreja linda por fora, mas na realidade, por dentro, é como ela é podre por dentro. Por quê? Porque por fora é o templo, é a coisa bonita, linda. Vamos ver aqui, por exemplo, irmãos. O que ele diz aqui, ó? Diz assim. Ele vai ver que é uma igreja que por fora é linda, mas por dentro é podre, porque dentro não está o Espírito Santo. As pessoas não são convertidas. Você imagina as igrejas que primam pela a teologia da prosperidade, que o foco é dinheiro, não é salvação. E essas igrejas que primam por isso, é mais ou menos o que estamos vendo aqui na igreja de Corinto. É mais ou menos isso aqui. Aplicado nos dias de hoje. Ou seja, o que aconteceu há 2000 anos atrás, está acontecendo hoje aqui, nas igrejas de hoje, a maioria.
Ele vai dizer, por que razão? É porque não vos amo? Deus o sabe, eu amo vocês. Eu estou fazendo isso pelo amor a vocês. Porque o que eu quero é que vocês se convertam verdadeiramente, que vocês tenham uma relação de intimidade com Deus, que vivam uma vida de santificação. Porque uma vez justificados, uma vez vocês regenerados, vocês agora vão ser santificados, porque a santificação só vai ver a Deus quem é santificado. E quem não for justificado e quem não for regenerado, não pode ser santificado. Só pode ser santificado quem já foi justificado. Essa é a preocupação de Paulo. Por que razão? É porque não vos amo? Claro, eu amo vocês. Deus o sabe. Mas o que faço e farei é para cortar a ocasião àqueles que a buscam, com o intuito de serem considerados igual a nós, naquilo em que se gloriam. Se gloriavam naquilo que eles faziam e diziam, e Paulo está dizendo que não. Porque a mensagem dele era uma mensagem errada, não tinha nada a ver com salvação. A mensagem dele contrariava os ensinamentos de Cristo. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando em apóstolos de Cristo. E aqui nós vamos ver que eles transformando em apóstolos de Cristo, que não tem mais naquela época e nem hoje. Porque os apóstolos foram aqueles que Jesus escolheu. E Deus deu poderes para ele para que o evangelho avançasse. Para que vissem que eles curavam pelo poder de Jesus Cristo. E que hoje não tem mais apóstolo no dia de hoje. Somente aqueles 11, aqueles 12. Depois escolheram Matias para o lugar de Judas. E depois veio Paulo. Um apóstolo fora de tempo, mas teve um encontro com Jesus. E Deus disse, importa que ele vá pregar para gentios, judeus, reis, e importa que ele sofra pelo meu nome. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E aqui ele está dizendo que, se Satanás se transformou-se em anjo de luz, a mesma coisa esses falsos profetas estão fazendo dentro das igrejas. Dizendo que são pessoas de Deus e não são. São pessoas do mal que estão ensinando aquilo que contraria a palavra de Deus. E quando aquilo que contraria a palavra de Deus é anátema. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, a fim deles seja conforme as suas obras. Mas Paulo agora vai falar o sofrimento dele por conta do evangelho. Qual é a motivação de um homem deixar tudo que ele tinha, sua vida, o valor temporal, sua família, para viver no mundo afora, plantando igreja, sofrendo muito, como ele vai dizer? Qual era a motivação de Paulo? Paulo sabia que o nosso tempo aqui nesse mundo é curto. E não levamos nada. Que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. E quando morremos, só levamos a alma. E essa alma ou vai para o céu, ou para o altar de Deus, ou vai para o lugar de sofrimento eterno. Paulo, quando ele tem esse encontro com Jesus, ele muda toda a sua percepção. Eu sempre digo que quando nós temos um encontro verdadeiro com Deus, com Jesus Cristo, nós não somos mais a mesma pessoa. Nós somos diferentes. Porque o Espírito Santo passa a residir dentro de nós. E aí nós somos morados do Espírito Santo. E esse Espírito Santo agora vai nos guiando num processo de santificação até a nossa morte. E nós não levamos nada fora a alma depois da morte. Então Paulo tem essa consciência agora. A motivação dele é essa. É que muitos sejam salvos. E que ele chega a dizer que ele preferia ser anátema do que ver seus compatriotas não serem salvos, os judeus. E ele começa dizendo outra vez, digo, ninguém me considere insensato, todavia se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. Insensato aqui é um louco, é um desequilibrado, melhor que outro. Paulo, em algum momento, ele é constrangido a fazer isso em função do que aqueles homens estão fazendo nas igrejas de Corinto. Paulo é constrangido de dizer isso, né? Dessa glória dele, do homem. Ele sabe que é a glória de Deus e não dele, mas ele é constrangido a dizer isso,
para se contrapor a esses que estão dentro das igrejas fazendo coisas erradas. O que falo, não falo segundo o Senhor. Olha, ele está dizendo, eu não falo segundo o Senhor. E sim, como por loucura, sei, por mim, como loucura. Nesta confiança de gloriar-me. Porque ele sabe que a glória não é dele. Quando Paulo ele implantou as igrejas, naquelas viagens missionárias para Galácia, para Macedônia, Acaia e Ásia Menor, ele vai prestar conta em Jerusalém com o líder da igreja, que era Tiago, irmão de Jesus, e a primeira palavra que ele fala é, olha o que Deus fez. Ele não fala que ele fez nada. Ele fala, olha o que Deus fez. Então ele tem essa consciência, mas aqui ele está constrangido a falar isso, porque ele está se contrapondo a esses falsos apóstolos. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também me gloriarei. Ele está fazendo isso constrangido, se gloriando segundo a carne, que não é verdade. Paulo sabe que a glória é Deus. Porque sendo vós sensatos de boa mente, tolerais os sensatos. Aí vocês são sensatos de boa mente, estão tolerando esses homens dentro da igreja. Tolerais quem vos escraviza. E aqui o que ele quer dizer com isso? Que eles pregam a salvação, ou seja, com obras da lei, com a circuncisão, guardar o sábado, a questão de ir às festas anuais, 3 vezes por ano, a questão da comida, alguns alimentos não podem ser comidos, e quem vos devore, ou seja, está falando das finanças aqui, que eles estão devorando ele das finanças, estão corrompendo dentro deles, ou seja, falsos profetas levando o financeiro dentro das igrejas, que acontece no dia de hoje. Quem vos detém, estão enganando eles. Quem se exalta são falsos profetas. E quem se esbofeteia no rosto, ou seja, eles estão desprezando vocês. Ingloriamente eu confesso, como se fôramos fracos. Mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez, e afirmo, também eu a tenho. São hebreus? Paulo diz, também eu sou hebreu. Sou israelita? Também eu sou. Sou nascente de Abraão? Também eu sou. Porque aqui ele se refere à questão da parte física. Mas hoje nós sabemos que o verdadeiro descendente de Abraão é aquele que tem a fé de Abraão no coração. Esse é o descendente de Abraão. É aquele que... Porque ele é o pai da fé. São ministros de Cristo, falam como fora de mim. E ainda mais, em trabalho muito mais. Muito mais. Aí Paulo vai agora, uma coisa surpreendente aqui. Enquanto estão se gloriando na igreja, pregando um evangelho falso, um evangelho que não leva à salvação, se vangloriando dos trabalhos deles lá, porque a igreja de Corinto era uma igreja que falava em línguas. Muitos falavam em línguas, aí tinham o dom de línguas. E Paulo, em alguma ocasião, vai dizer que o amor é muito maior do que o dom de línguas. O dom de profecias é muito maior. Profecia no sentido de falar a palavra de Deus. É muito maior do que o dom de língua. Não adianta o dom de língua se você não tiver quem na hora interprete. E Paulo vai dizer que eu prefiro falar 5 palavras que todos entendam do que 10.000 palavras que ninguém entenda. Mas eles se achavam arrogantes, eles falavam bem, tinham eloquência, e Paulo não tinha. Mas no lugar de Paulo falar muitas coisas a seu respeito, olha o que Paulo vai falar aqui. Que surpreende. Ele diz, eu ainda mais em trabalhos, muito mais e muito mais em prisões. Olha o que ele vai falar. Em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos 1. Por que uma quarentena de açoite menos 1? Ninguém resistiu a uma quarentena de açoite. Ninguém resistia, morria. Paulo recebeu 5 quarentenas. E menos 1 porque a lei dizia que tinha que ser 40. Se passasse de 40, você aviltava a lei. E para não passar de 40, diminuía 1, para não ter perigo de passar das 40. Ou seja, eles não estavam preocupados de
aplicar uma pena dessa numa pessoa que não tinha culpa, não estavam preocupados, mas estavam preocupados em não ultrapassar a lei que dizia que não podia ser mais que 40. Por isso que a lei ela não salva ninguém. Jesus cumpriu a lei em nosso favor. A lei tinha 613 mandamentos. Se você deixasse de cumprir um, você não cumpria a lei. Quando você vai para o decálogo, você tem um mandamento que você vai ver que ele é do consciente. Isso aqui só Deus sabe a nossa mente. Só Deus tem esse conhecimento da nossa. Então você não tem como cumprir a lei. 613 mandamentos. Então Jesus cumpriu a lei em nosso favor. A lei serviu de aro e tutor para chegar a Cristo. E a lei veio nos dizer que somos pecadores. A lei veio dizer que nós somos pecadores. Mas a lei não tira o pecado. O pecado é retirado com a justificação pela fé em Jesus. A lei serviu para nos levar a Cristo. Essa é a ideia da lei. Ele diz, fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado. Isso lá em Listra. Quando ele, na sua primeira viagem missionária, ele foi dado como morto. E aí nós vamos ver que tem muitas situações que a gente entende que ali é onde ele foi ao terceiro céu, que é objeto de estudo no capítulo seguinte, que é o capítulo 12. E em naufrágio, 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornada, muitas vezes em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigo entre patrícios, entre os próprios judeus, em perigo entre gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto. Tudo isso Paulo passou. Por amor ao evangelho. Pela motivação de ver pessoas ouvir o evangelho para ser salvas. Paulo não estava preocupado com dinheiro e nem com a sua própria repercussão pessoal. A motivação era essa, que muitos venham ter a salvação. Olha o que esse homem fez. E o evangelho chegou a nós por conta de Paulo. Nós somos gratos muito por este missionário, esse homem de Deus. Em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigília, falsos irmãos. Quanto nós temos trabalhado para a obra do Senhor, e nós somos, muitas vezes, irmãos com fofoca, com intriga, com inveja. É difícil, irmãos, mas nós não temos que abrir mão da nossa fé por conta disso, não. Porque nós temos que entender que o próprio Deus, o mal por si se destrói. Nós temos que ser firmes. A palavra de Deus diz, não vos cansei de fazer o bem. Evidentemente, quando você percebe que tem dentro da igreja uma pessoa fazendo coisas erradas, se ela não quer mudar, afaste. Essa é a ideia do líder. Tem que fazer isso. Se você exorta a pessoa, ela continua fazendo práticas erradas. Dentro de uma igreja, um fofoqueiro, ele estraga a igreja. Convida a retirar se ele não quer andar nos caminhos do Senhor. Se ele se arrepender e voltar, a igreja deve receber. De braços abertos, de forma verdadeira. É isso que acontece. Mas o fato é que nós vamos dizer que muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez, nem roupa, muitas vezes ele não tinha para suportar aquele frio. Além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas que Paulo implantou e ele fundou, ele tinha preocupação porque surgia falsos profetas judaizantes querendo destruir o trabalho de Paulo. Então, Paulo tem essa preocupação todo o tempo de como estão as igrejas, de implantar, visitar e depois enviar cartas para consolidar a igreja. Essa é a preocupação de Paulo. As demais igrejas não deram esse trabalho todo, mas a de Corinto foi muito trabalho, muito trabalho. E ele vai dizer agora, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que não enfraqueça. Quem se escandaliza,
que eu não me inflame. Se tenho de gloriar-me, gloriarei-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Ou seja, Paulo vai dizer que quando sou fraco é que eu sou forte. É isso que nós temos que entender. Quando nós somos fracos é que somos fortes. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. No fundo do poço, quando nós chegamos, Deus estende a mão e nos levanta. Quando Jesus foi para a cidade de Naim e viu aquela viúva enterrando o seu único filho, era a pessoa do sustento, não tinha mais herdeiro, não tinha mais nada. Aquela mulher estava sem nada, sem vida, ia para o fundo da rede, não tinha mais o que fazer, era o fim da vida dela. E Jesus vem, para o cortejo e manda que aquela mulher não chore. Não tinha sentido se não fizesse alguma coisa, ninguém conhecia. E ali Jesus ressuscita aquele jovem. E ali muda a história daquela mulher. Então aquela mulher estava no fundo do poço. Quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. É ali que Deus nos levanta. Deus nos sustenta com a sua destra. E ele vai dizer, o Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que eu não minto. Paulo diz assim, eu falo a verdade. Eu não minto, eu prego o evangelho de Cristo, aquele que ele deixou para ser pregado. Ele diz, em Damasco, o governador preposto do rei, Aretas, montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Olha aqui como muda tudo. O homem que ia com cartas do Sinédrio para prender os do caminho, os seguidores de Cristo. E quando ele vai no caminho, ele tem um encontro com Jesus. E Jesus diz, Saulo, Saulo, porque tu me persegues? Então Jesus não diz, Saulo, porque tu persegues aos meus seguidores, não a mim. Quando a pessoa persegue a um seguidor de Cristo, está perseguindo ao próprio Jesus. E ali nesse encontro, ele agora fica cego e Ananias, Jesus ordena a Ananias, né, que vá até a casa dele. E lá ele fica já jejuando, ele se converte ali naquele momento, ele recebe o Espírito Santo. Ele muda. E aquele homem que é perseguido, que ia perseguir, perseguir a igreja de Cristo, agora passa a ser perseguido. Porque o cristão, meu irmão, ele tem perseguição a vida toda, até a morte. Não pense, Jesus, eu não vim trazer espada, eu vim trazer espada. Às vezes o da própria casa nos persegue, da própria família. Nós temos que entender isso, nós temos que entender que nós vamos passar essa luta a vida inteira. Mas jamais apostatar da fé, jamais, quanto mais tiver perseguição, mais confiança nós temos que ter em Deus. Porque Deus providencia tudo, Ele lutará por nós. Ele vai concluir esse capítulo dizendo, mas, num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Olha só o que aconteceu aqui, inusitado. O homem que ia perseguir o povo para matar, prender, agora está fugindo num cesto, escondido à noite nas muralhas, porque estavam querendo matá-lo. Muda tudo. É assim que ele conclui esse capítulo. Coisa maravilhosa, irmãos. Que Deus nos abençoe sempre.